Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Café com a Mari. Nosso tema hoje é o pai e a criança de 2 anos. Essa live é uma continuação da live de ontem que nós falamos do pai e o bebê. E hoje nós vamos falar sobre como continua essa relação conforme a criança vai crescendo. É uma live em sequência para a gente continuar um assunto que eu não consegui terminar ontem. Sejam todas bem-vindas. Oi, Marilane, bom dia. Oi, Tati. Sejam todos e todas bem-vindos. Temos pais hoje também na live? Contem aí pra mim se já tem pais assistindo. A de ontem teve bastante pais que viram e depois me escreveram, inclusive me mandaram direct. Será que hoje temos também? Então hoje vamos falar sobre o pai e a criança de 2 anos. 2 anos ou mais, né? 2 anos pra frente. A partir de 2 anos, tá? Isso, Marilane, obrigada. Então vamos lá. Ontem nós falamos que o principal papel do pai nos primeiros 2 anos de vida da criança é apoiar emocionalmente a mãe. Então ele precisa ser essa barreira entre o mundo exterior e a sua família, atuar como que um protetor do ninho para que a ligação entre a mãe e o bebê permaneça muito firme, muito sólida, né? Então esse é o papel principal. E muitos pais nesse primeiro momento se sentem assim meio deixados de lado, né? Eu vou dar uma retomada em algumas coisinhas e vou complementar o conteúdo para a gente entender o porquê de funções diferentes antes dos 2 anos e a partir dos 2 anos, tá? Que é o que nós vamos falar agora. Então, quando o bebezinho nasce, logo ao nascer, ele vive uma experiência, uma fusão emocional com a mãe, de tal forma que ele pensa que é uma extensão do corpo da mãe. Afinal de contas, durante a gestação, o bebê está ligado, ele é como se fosse um órgão da mãe. Ele é alimentado pelo sangue da mãe, ele é cuidado, ele é nutrido pelo organismo da mãe. Então é como se ele fosse parte mesmo do corpo. E aí, quando nasce, esse bebê ainda tem a sensação de que ele é parte do corpo da mãe. Então, quando ele está longe da mãe, ele se sente perdido. A sensação que ele tem é de desespero, de abandono, de incapacidade de sobreviver se ele não estiver perto da mãe. Essa ligação é completamente natural e esperada, especialmente nos primeiros 3 meses. É por isso que se fala que os primeiros 3 meses de um bebezinho são a esterogestação. Vocês já devem ter ouvido falar esse termo, né? Que é como se fosse o 4º trimestre da gravidez, em que o bebê precisa ainda estar no colo, no peito, no seio da mãe, para ele se sentir seguro. Para que esse bebê não chore, para que ele não tenha cólicas, para que ele consiga se acalmar, ele precisa estar em contato com a mãe, especialmente nos primeiros 3 meses. Aliás, esse é um assunto que eu já tenho até conversado com as meninas aqui em casa, porque elas estão assim, afoitas para que o Theo nasça logo, né? Toda noite. Ainda bem que Deus não escuta isso, né? Porque toda noite, quando a gente vai rezar antes de dormir, as meninas pedem que o Theo nasça logo, que o Theo nasça logo, que quando não é uma é outra, né? Fala assim, não, que Deus não escute isso, né? Ele vai nascer no tempo dele, claro, né? Vai dar tudo certo. Mas elas estão assim ansiosas para que ele nasça, porque elas querem pegar, querem beijar, querem cheirar, querem amassar, querem abraçar, querem interagir com ele. E eu já tô preparando elas desde bastante tempo já falando que o bebezinho quando nasce, ele precisa muito do colo da mãe. Então, ele tem que estar no colo da mãe. Então, tô falando até para elas não se frustrarem, porque um bebê de poucos meses, geralmente, você tira ele do colo da mãe e ele chora, né? E é natural que seja assim. Então, elas já estão sabendo que ele vai querer muito ficar no colo da mamãe e, às vezes, no colo delas vai chorar. Então, elas estão entendendo por que isso vai acontecer, né? Já ter conversado com elas. Então, nesse comecinho, o bebê vive essa fusão, essa situação emocional tão íntima que o bebê chega a sentir aquilo que a mãe sente. Se a mãe está chateada, preocupada, angustiada, nervosa, o bebê chega a sentir isso, porque o vínculo dele com a mãe é tão intenso que aquilo que a mãe sente, o bebê sente também. Por isso é importante, né, reforçando aquilo que eu falei ontem, por isso que o marido precisa ser essa muralha que protege a mãe, porque o que abala a mãe
vai ter efeito sobre o bebê recém-nascido. Então a mãe precisa estar emocionalmente amparada para que o bebê recém-nascido fique tranquilo, fique em paz. Às vezes a gente vê aquele bebê que não para de chorar nos primeiros meses, aquele bebezinho que fica desesperado, aquele bebê que ninguém sabe o que é, e dizem que é cólica, e dizem que é refluxo, e dizem que é tanta coisa, quando na verdade ele está mostrando ali alguma coisa que está vindo de fora e que está atingindo o ninho, ele e a mãe. Aquela mãe que talvez está com muita preocupação, vivendo muitas dificuldades, vivendo aquele conflito em tornar-se mãe, a dificuldade de assumir a maternidade. Isso acaba afetando o bebê, inclusive, né? Então nós precisamos que a mãe esteja ali resguardada nesse ninho, por esses primeiros meses especialmente. Até que o bebê vai crescendo e quando vai lá pelos 6 meses, mais ou menos, o bebê tá mamando, né? E a distância que o bebê enxerga é justamente, nos primeiros meses, né? É a distância do colo da mãe até o rosto da mãe. É a distância que eles não veem muito longe. E aí o bebê, enquanto ele tá mamando, ele olha pra mãe, ele vê refletidos nos olhos da mãe a imagem dele. E ele pensa, começa a entender, poxa, peraí, eu acho que eu não sou a mesma coisa que a minha mãe. Eu sou um ser diferente dela. A minha mãe é um e eu sou o outro. Ele começa a entender por volta dos 6 meses que ele é um ser separado da mãe. Isso é um começo, tá? Então, dos 6 meses, 8 meses, por aí, nesse período, o bebê começa a entender que ele pode ser separado da mãe. E isso gera nessa criança uma angústia. Uma situação de medo, de desespero, de preocupação, que inclusive tem nome, você deve ter sentido isso na sua casa, chama-se angústia de separação. É uma fase que dura aproximadamente 10 meses, então dos 8 aos 18 meses. Olha quem acordou, vem aqui dar um bom dia. Hoje eu tava no banheiro me maquiando, ela acordou, foi lá pro meu quarto. Mamãe, tô sem sono já. Então tá bom, então levanta. Então, quer ficar aqui, filha? Pega ali uma almofadinha pra você deitar. Então, essa fase da angústia de separação, ela não é uma fase rápida para passar, porque a criança precisa se sentir segura. Quando é que a fase da angústia de separação passa? Quando a criança se sente segura estando longe da mãe. Significa que durante todo esse tempo, dos 8 aos 18 meses aproximadamente, cada vez mais aquele laço mãe e bebê vai sendo afrouxado. A gente vai afrouxando isso. Como funciona? Então, o bebê lá pelos 8 meses, 9 meses começa a engatinhar. Então, ele consegue sair um pouco. Antes ele precisava só do colo da mãe. Agora ele já consegue ir para uma distância de 1 metro longe da mãe e volta de novo para a mãe. Aí ele vai um pouquinho para lá e volta de novo para a mãe. Ele sai um pouquinho de perto da segurança, começa a sentir aquela angústia, volta para o colo da mãe. Então é mais ou menos isso. Ele vai e faz pequenas explorações do mundo e volta pro colo, né? Para ele se sentir seguro de novo, porque a mãe é o porto seguro dele. Aí quando o bebê já tá lá por perto de 1 ano, mais ou menos, ele já faz explorações um pouco maiores, ele aprende a andar, 1 ano e pouquinho. Quando ele tá andando, ele vai um pouquinho mais longe, explora e volta pro colo da mãe. Ele já consegue se sentir seguro numa distância um pouco maior. Então já é um sinal de que ele está suportando um pouco melhor essa distância. E aí, quando ele começa a fazer um pouquinho mais de idade, ele aprende a correr, ele pode ir uma distância maior, ele vai aos pouquinhos, entre aspas, desmamando. Eu não tô falando de leite, tá? Tô falando do vínculo emocional. Ele vai se desligando aos poucos, naturalmente, sem forçar, a gente não precisa forçar nada. A criança vai afrouxando. Aquele cordão umbilical que era tão curtinho quando a criança nasce, que ela mal pode sair do colo da mãe, aos pouquinhos vai afrouxando, vai afrouxando, vai afrouxando. O bebê consegue ficar alguns momentos longe da mãe e ficar bem, né? Sem chorar tanto, sem ficar tão desesperado aos poucos, conforme ele vai crescendo. E aí, quando vai chegando mais perto dos 2 anos, chega um momento, tipo, entre os 20 e os 30 meses, né? Não é assim 2 anos exato, né? Eu coloquei aqui o pai e a criança de 2 anos, mas é entre os 20 e os 30 meses. Chega um momento que a criança já se sente tranquila, longe da mãe.
que ela consegue passar algumas horas sem ela, já consegue ficar mais tranquila, sem chorar quando vê a mãe saindo de perto, ela não se sente desesperada e angustiada com medo de que a mãe a abandone. Aí a criança vai começar a entender que ela é um eu separado. Ela começa a falar eu. Antes disso, o bebê se referia a ele mesmo pelo nome, por exemplo, né? Vamos dizer aqui, as meninas, quando a Alice, vou falar da Alice, que tá aqui pertinho. A Alice, quando ela começou a falar, quando ela ia falar dela mesma, ela não falava eu quero água. Ela falava Ice, água. Alice quer água, né? Então, Ice, ela falava dela como se fosse alguém na terceira pessoa. A Fernanda também falava dela na terceira pessoa. E todos os bebês começam falando assim. Eles falam deles mesmos como se fosse uma outra pessoa, porque é como nós falamos com eles, né? Só que aí chega um momento que eles aprendem a dizer eu. E não é simplesmente o fato de aprender uma palavra, porque a palavra eu é simples de ser falada. Mas eles se entendem como um ser separado. E esse é um ponto marcante, é um marco do desenvolvimento emocional da criança, porque isso mostra para nós que eles estão superando a angústia de separação. Significa que eles estão entendendo, ok, tudo bem, a mamãe é uma pessoa, eu sou outra, eu sou alguém, sou um ser separado da minha mãe e tá tudo bem com isso, eu posso ficar tranquilo com isso. Nesse ponto é que começa o segundo papel do pai. Então, o primeiro papel ontem que nós falamos era qual? Apoiar emocionalmente a mãe para que ela viva essa fusão emocional com o bebê. A partir do nascimento, até cada vez isso ficar mais frouxo, entre aspas, até o momento em que vai chegar próximo dos 2 anos, em algum momento, perto dos 2 anos, a criança vai começar a ficar mais tranquila. Então, os sintomas da angústia de separação reduzem. Quais são esses sintomas de angústia de separação? É quando a criança vê a mãe saindo e chora desesperada. A criança tá bem tranquila no colo da mãe, aí alguém pega ela, ela chora desesperada, ela quer a mãe. É hora de dormir, ela quer a mãe. Ela quer mamar, ela quer que a mãe prepare. Tudo tem que ser a mãe, né? Nem o pai não serve. E nesses casos, nesses momentos, dessa fase tão intensa que o bebê tá vivendo, né? Dá pra chamar de bebê até os 2 anos ainda é bebê. Então esse bebê tá vivendo esse desenlace com a mãe e é uma experiência desafiadora para eles. Eles estão passando, mas tem que ser algo aos poucos, suave, tranquilo, sem que a gente force a criança. Então quando chega próximos dos 2 anos, a criança já está mais preparada para afrouxar ainda mais esse laço e está pronta para que o pai, pela segunda vez, corte o cordão emocional agora. Então, até acho bonito, né, quando a gente... Eu falei disso ontem, né, mas repetindo. Acho bonita essa simbologia do pai cortar o cordão umbilical quando o bebê nasce, mas isso se repete próximos dos 2 anos, porque é preciso que o pai corte o cordão emocional. Esse cordão que foi afrouxando, 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 chega uma hora que já é possível cortá-lo. Quem faz isso é o pai. Porque a mãe sozinha, muitas vezes, não é capaz de fazer. Tem situações especiais, tá? Eu tô falando aqui de uma situação ideal, vamos dizer assim, né? De uma família onde tem um pai e uma mãe educando um bebê. E a gente sabe que tem muitas famílias, muitas mesmo, em que não há essa configuração. Em que quando chega próximo dos 2 anos, a mãe já é mãe solteira, ou a mãe e o pai se divorciaram durante esse período, ou a mãe mora com outra pessoa que não é o pai do bebê. Então, eu tô falando assim de uma condição que seria assim, o pai, a mãe e o bebê, né? De repente, no outro dia a gente pode conversar sobre essas outras situações, né? Mas, nesse caso, se a mãe for tentar sozinha cortar esse elo emocional com a criança, ela não consegue fazer. Por quê? Porque a tendência da mãe sempre é a tendência à fusão, a conectar, a estar grudada, né? Aquela coisa de mãe galinha choca, né? Por mais que você não seja essa mãe coruja, nós temos essa questão de aproximar o vínculo com a criança. E o homem é que vai fazer essa separação. Só que isso é positivo. De toda forma, isso é positivo. Por quê? Porque chega um momento em que a mãe começa a ter necessidade de se entender como alguém separado do bebê. Até então, até os 2 anos da criança, aproximadamente, tá? Veja que não...
Como que eu posso explicar isso? Não é que a gente tenha perdido a identidade, não é isso. Eu falei sobre isso ontem, tá? Mas eu quero falar isso de uma maneira para não ser mal interpretada. Tô tentando pensar e explicar bem as palavras. Mas nós nos vemos como alguém diferente depois que um bebê nasce. Eu não sou mais a pessoa que eu era antes. Eu não sou mais a pessoa profissional que eu era antes. Eu não sou mais a esposa que eu era antes. Tudo muda com a chegada de um bebê. E isso é positivo. Ai, meu Deus, eu não sei mais quem eu sou. Não, não é por esse lado. A maternidade nos transforma e é preciso que isso aconteça. Contudo, isso precisa aos pouquinhos ir voltando. Não estou dizendo que nós vamos voltar a ser a mesma pessoa, porque isso nunca mais vai acontecer. Nós seremos uma pessoa diferente. Mas depois dessa idade de mais ou menos 2 anos, eu preciso me reconhecer como alguém separado do bebê. O bebê é uma pessoa, eu sou outra, eu tenho a minha individualidade. Eu posso... Peraí, filha, cuidado que vai derrubar aqui. Deita lá. Então, eu preciso me entender como alguém separado do bebê, que eu tenho a minha vida também, eu faço as minhas coisas também. Não é que até os 2 anos a gente não tenha vida, não é isso, tá? Sei que vocês estão me entendendo, eu tô tentando me expressar bem aqui, porque às vezes uma frase retirada do contexto pode estragar todo o sentido do que eu tô tentando explicar, né? Mas eu acho que você me entende que nós chegamos um momento que a gente tem necessidade de voltar pro mundo. Necessidade de me entregar mais ao trabalho de novo, ou de voltar ao trabalho se eu não tinha voltado ainda, ou então necessidade de ter um momento sozinha com as minhas amigas sem essa criança, porque todo lugar para onde nós vamos com um bebê pequeno, nós levamos aquela criança junto, né? Aquele bebê tá sempre junto. Se eu vou pro mercado, o bebê vai junto. Se eu for na casa de um amigo, o bebê vai junto. Como que um chaveirinho, né? E nesse momento o bebê já consegue suportar isso mais. E é o pai quem vai fazer esse corte, porque a tendência do pai é fazer essa separação, até para ele poder recuperar a esposa dele, né? Então, o pai quer estar junto com a mãe. Como que isso vai acontecer na prática? Então, antes o bebê vivia uma relação com a mãe e daí o pai se relacionava com a mãe. Então, indiretamente, o pai se relacionava com o bebê. É bebê, mãe e pai. Agora, com 2 anos, o pai já consegue se relacionar diretamente com o bebê, sem precisar ter essa mediação da mãe no meio. Ele já consegue, por exemplo, pegar essa criança de 2 aninhos, aproximadamente 2 aninhos, e falar assim: hoje nós vamos no parquinho, só nós dois. A mamãe tem alguma coisa para fazer, a mamãe vai na casa de uma amiga e nós vamos no parquinho, só nós dois. A criança já é capaz de suportar isso com mais tranquilidade, tá? Que naturalmente esse vínculo já está afrouxando o suficiente para que o pai faça pequenos cortes em algumas situações. Hoje nós dois vamos andar de bicicleta, só nós dois, só ele e o bebê. Então o bebê já não vai sentir tanto mais esse afastamento da mãe, né? Então o pai vai entendendo que o papel dele é retomar a esposa para si e mostrar para essa criança o mundo lá fora. Filho ou filha, né? Hoje nós vamos visitar a vovó, só nós dois, a mamãe não vai. Ou então, nessa idade, vocês já devem ter vivido isso, né? Às vezes, antes dos 2 anos, a criança quer alguma coisa, por exemplo, ele quer água. E aí o pai vai pegar, não, eu quero a mamãe, tal. Aí, quando tá chegando o próximo dessa idade, claro, nós não podemos ceder a todos os caprichos da criança. Mas nessa idade que eu tô citando, que essa fusão está sendo desfeita, o pai pode muito bem se posicionar e falar assim: eu sei que você quer a mamãe, mas agora ela está ocupada, ela tá tomando banho, ela tá descansando, ela tá fazendo alguma coisa, então eu vou ajudar você. Eu vou colocar você para dormir. Eu vou dar a sua papinha, eu vou te ajudar a comer. Então, eu vou fazer. Eu também amo a mamãe. Eu sei que você ama a mamãe. Eu também amo ela. Mas agora sou eu que vou estar aqui, né? Eu que vou pegar você e levar você para a escola, por exemplo. Né? Eu que vou te deixar na porta da escola. Quando a gente está em época de escola, né? Até parece uma coisa tão distante falar isso hoje, né? Mas é isso. Então, nós precisamos que o pai se coloque nessa posição, certo? Então, ele vai ajudar a criança a ir para o mundo, liberar a mãe para que ela possa também ir para o mundo e o bebê possa também se relacionar com outras pessoas. Que ele possa se relacionar com pessoas da família, que ele possa se relacionar
com o mundo externo, ir na casa da vovó sem a mãe, ir na casa da madrinha sem a mãe. O pai vai propiciar isso, né? Essa separação. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Então, o homem vai recuperando a sua mulher para si, que agora é possível. Agora é possível que o homem reclame de novo a sua esposa. Antes disso, ele pode se sentir assim um pouco deixado de lado, mas nós precisamos, nós mulheres, eu falei sobre isso ontem também, né? Só para retomar, nós precisamos ter muito cuidado para não esquecer do nosso papel de esposa quando nós somos mães de uma criança com menos de 2 anos. Porque a nossa tendência é focar na criança. Os nossos hormônios pedem isso, o nosso corpo pede isso, mas nós precisamos continuar com a raiz da família, que é o matrimônio, nós precisamos continuar alimentando isso. Então, veja que nós precisamos saber equilibrar esses dois papéis, de mãe fusionada, mãe que está conectada com o seu filho pequeno, e também de esposa, né? Que é um desafio, isso seria tema para outra live aqui, né? Então, às vezes, nessa idade, o pai pode muito bem olhar para a criança e falar assim, filho, peraí, agora eu estou conversando com a mamãe, ela já vai lá atender você. Agora, a mamãe é minha. Essa mamãe é minha, agora eu tô conversando com ela. Espera aí que nós estamos conversando, você vai esperar. Então, nós podemos ir aos pouquinhos separando isso. A criança vai entendendo, ah, tudo bem, eu vou esperar. Né? Eles precisam olhar por esse lado e entender que tá tudo bem eles estarem mais distantes da mãe. Ou então até talvez quando o pai quer sair, né, que os dois vão fazer alguma atividade, o pai e a mãe juntos, e a criança vai ficar em outro lugar, né? Vou pedir para alguém tomar conta, ou vai ficar com a vovó. Ah, eu quero ir junto. Não, esse passeio é do papai e da mamãe. Esse jantar é do papai e da mamãe. Então isso pode se tornar mais frequente, inclusive, porque a criança suporta muito melhor isso, né? Ele já tem mais estrutura emocional. Emocionalmente falando, a criança suporta isso muito melhor. Então, não se trata que o pai tem que ser aquele ser maldoso que chega no meio para atrapalhar a relação da mãe com o filho, né? Longe disso. Mas ele se coloca ali no meio para ajudar os dois a irem para o mundo, certo? Acho que ficou claro isso, né? Colocar a criança em contato com o mundo lá fora. Então, o bebê que antes... existem alguns casos aqui, né? Até anotei aqui para não esquecer. Que tem alguns casos em que isso que eu tô falando não se aplica. Talvez você fale assim, nossa Mari, mas aqui em casa não foi assim. O que pode acontecer? Quando, por exemplo, a mãe voltou ao trabalho aos 4 meses. Claro que o bebê continua tendo um vínculo com a mãe. Esse vínculo não se desfaz imediatamente porque a mãe voltou ao trabalho. Mas ele já foi afrouxado precocemente, né? Mais cedo do que seria o natural. Esse caso que eu tô falando aqui, em geral, são aquelas mães que ficaram em casa tomando conta dos seus filhos. E quando a mãe volta ao trabalho, existe também a angústia de separação? Existe, só que ela não é tão intensa, ela não é tão marcada, como eu disse aqui. Então, o bebê vive tudo isso... Opa, já foi no banheiro lavar o nariz? Então, se o bebê vive isso de uma maneira não tão intensa, não tão marcada, pode ser justamente porque ele já começou a ir para a escolinha, por exemplo, ou já tem um cuidador tomando conta dessa criança, e ela já aos pouquinhos já foi ficando um pouquinho mais longe da mãe. Então, nesses casos, não é tão marcado isso que eu tô falando para vocês. Talvez você não tenha observado de uma maneira tão certinha como eu falei aqui. E tem também alguns casos de mães que ficam em casa tomando conta do bebê o dia todo com ele, e quando o pai chega do trabalho à noite, o bebê gruda no pai. Então, é completamente normal, natural. Quero citar isso aqui porque eu recebi bastante directs esses dias, né, que teve uns stories que eu falei sobre isso, e algumas mães, Mari, eu não sei se é normal então, porque o meu bebê só quer ficar com o meu esposo. Quando o meu esposo chega em casa, ele gruda nele e tudo tem que ser o pai. Claro, é natural também, né? São situações diferentes, mas porque a criança, entre aspas, quer compensar o tempo que ela passou longe do pai. Então, tudo isso faz parte também, tá? Tá dentro do planejado, dentro do esperado, certo? Então, a Natália comentou aqui, ó, meu marido me ajuda bastante, minha bebê de 20 meses é muito apegada a ele. Então, Natália, ótimo, tá natural, então tá dentro do esperado também, tudo faz parte, né? A Laís comentou aqui,
essa liberdade por alguns momentos é tão estranha, eu acabo nem aproveitando esse tempinho, fico meio perdida. Sei como é, Laís, muitas vezes, especialmente quando eu tinha só uma filha ainda, quando eu ficava sozinha, que meu esposo saía com ela, né, e isso demorou pra acontecer, porque eu vejo que eu não permiti que ele fizesse essa separação emocional. Falo pra vocês hoje como alguém que deixou e estendeu demais esse vínculo, né. Eu demorei pra deixar meu esposo entrar nessa relação entre nós duas, e quando, perto dos 3 anos já, ele já conseguia sair sozinho com ela, porque isso não acontecia antes, ela chorava, ela não ia, né? Quando isso começou a acontecer, eu me sentia essa mãe perdida. Meu Deus, o que eu vou fazer com esse tempo que eu tenho agora? Nem sei, né? Ficava o tempo todo com a cabeça presa na criança, né? Então, às vezes, a gente acaba querendo, a nossa tendência é a fusão. Então, o pai precisa estar atento e ele precisa entrar. Então... Tô falando aqui especialmente porque eu tenho recebido bastante directs nesses tempos agora. Coincidiu assim, né, de várias famílias me mandarem direct falando assim, quando o bebê tem menos de 2 anos ainda, o pai quer entrar nessa relação e ele não consegue. Porque a criança chora, porque a criança, entre aspas, rejeita o cuidado. Não é que rejeita o pai, ela ama o pai. E não se compara amor ao pai com amor à mãe. São amores diferentes, porque a criança foi gerada dentro da mãe. Não é só amor, é uma coisa de vínculo, de carne mesmo. Então, quando o bebê tá com essa fusão tão grande, às vezes o pai tenta entrar nessa relação e não consegue. Mas ele acaba ficando de fora e fala, não, tudo bem, deixa, né? Ele quer a mãe e tal. Mas aí, nesse momento, o pai tem que estar atento, porque ele precisa entrar para fazer esse corte, né? Então, ele precisa colaborar com os dois ali, né? O Lucas comentou, será que quanto mais novo o bebê for e a gente começar a ter um tempo com o bebê, fica mais fácil quando tiver 2 anos? Lucas, olha que interessante sua pergunta, gostei. Nesse caso, nós precisamos... Não tô dizendo que o pai não pode entrar na relação antes dos 2 anos, tá? Que bom que você perguntou isso, porque de repente eu posso ter dado a entender isso. O pai, não é que o pai não pode, o pai deve entrar na relação antes dos 2 anos, mas ele não deve entrar esperando separar o bebê da mãe. Ele deve entrar esperando se relacionar, fazer parte, mas não em separar o bebê da mãe. Após os 2 anos, ele vai separar. É ele quem deve fazer esse papel, cumprir esse papel. Então, eu não vejo assim que isso vai ser fácil ou vai ser difícil, vai ser natural, entende? Se o pai tem uma boa relação com a criança antes dos 2 anos, vai ser mais natural? Sim, provavelmente vai. Tá? Mas a gente não deve querer antecipar, porque isso tem a ver com o desenvolvimento emocional da criança. É como se a gente estivesse tentando pegar um bebezinho de poucos meses e colocar ele de pé todos os dias para que ele ande antes de 1 ano, entende? Não faz sentido isso. Então, não tem necessidade de eu querer afrouxar esse laço antes dos 2 anos. Tá? Então, mas eu entendi a sua pergunta. Sim, é muito válido que o pai esteja presente tanto quanto possível. Mas lembrando que a função dele nesse momento é apoiar o vínculo da mãe com o filho e não separar a mãe do filho, que são coisas diferentes e que tem o seu momento para acontecer, né? Boa, ótima pergunta. A Isis comentou assim, que precisou ficar longe do filho com 45 dias depois do parto, foi internada. Meu filho é super independente. Sabia que essa questão, Isis, de ser independente ou não, por mais que a criança passe por esse momento de fusão emocional, nós também podemos entender isso de formas diferentes. Eu vejo assim, que com a minha primeira filha, eu alimentei tanto essa fusão, né, e essa dependência dela de mim, e também juntou com o temperamento dela. Então, ela era muito vinculada, assim, até num ponto que passava um pouquinho do que seria necessário, sabe? Foi mais difícil para nós passarmos por essa separação do que normalmente é. Então, com a minha segunda filha, eu já permiti que o meu esposo entrasse mais nessa relação. Com a minha terceira, então, muito mais. E com o quarto, acho que vai ser assim também, é natural. Nós vamos nos sentindo mais seguras para isso. Às vezes somos nós que não permitimos. No seu caso foi por uma questão fisiológica, né, Isis? Mas falando para aquelas mães que às vezes são como eu era na primeira, muito galinha choca, né? Eu não permitia que ele entrasse. Então, se meu esposo tava com ela no colo e ela começava a resmungar, é pequenininho, ai daqui, ela quer o colo, ela quer mamar, ela quer... Né? Então, assim, era eu centralizava muito o cuidado com ela. E eu meio que tirava ele de lado. Hoje eu consigo entender isso e eu vejo que eu até trouxe prejuízos para nossa relação, né? Pai, mãe e filha,
porque eu acabei atrapalhando um pouco isso. Depois a gente conseguiu retomar e tudo bem, hoje eles se dão super bem, não tô dizendo que hoje tenha problemas, né? Os dois se dão super bem, os dois brincam, conversam, ela vai no colo dele, então, né, hoje ela tem 11 anos, já tá super bem resolvida essa relação. Mas demorou mais do que o necessário, entende? A Jusilene fez um comentário interessante aqui. Ela falou assim: infelizmente não funciona assim pra todo mundo. Você falando até parece uma ficção, porque não vivo isso. Jusilene, eu não sei em qual parte da live você falou isso, né? Sobre o que eu estava me referindo. Talvez aí na sua família você tenha uma estrutura familiar diferente daquilo que eu disse, né? Não sei se é pai, mãe e filho, mas às vezes os pais não estão atentos para essa função deles, né? Assim como tem mães que não estão atentas para a sua função. Às vezes nós queremos que o pai assuma a nossa função nesse primeiro momento com a criança. Eu quero, por exemplo, uma mãe que espera desde o nascimento que o pai, entre aspas, divida tarefas com o bebê 50-50, essa mãe não está entendendo o seu papel. Porque nós precisamos, os dois colaborar na educação dos filhos, é lógico, mas nós temos papéis diferentes e isso é fato. Isso não é cultura machista, isso não é nada, é fisiologia. A mãe tem uma função diferente do que o pai nos primeiros 2 anos da criança. E é assim que é, entende? Que mais que tem de comentários aqui? A Franci comentou que ela passa o dia todo com o filho e quando o pai chega do trabalho ele se diverte com o pai. Nos finais de semana o esposo troca a fralda, dá comida. Ótimo, lógico, isso pode acontecer, né? Eu não quero de forma alguma dizer que é a mãe que tem que fazer isso sempre. Claro que não. Mas é claro que nós precisamos ter muito esclarecido isso no nosso coração, que o vínculo é diferente nos 2 primeiros anos com a mãe, e é natural que seja assim, e tá tudo certo. E é assim que a natureza organizou que fosse, né? Então, quando o pai está ali participando, colaborando, está presente, ótimo, perfeito. E depois dos 2 anos isso vai ficar ainda mais intenso e vai começar a se equilibrar a função dos dois em relação ao filho, aos cuidados do filho. A K Cristina falou: por aqui parece que esqueceram de cortar o cordão. Eu preciso colocar essas dicas em prática. Interessante, né? Ó, a Gil: meu filho gruda em mim. Então nós precisamos. Ó, a Simone: como pode o pai ajudar no desmame? Interessante essa pergunta, Simone. Eu não sei que idade tem seu filho, né? Se seu filho já tá ali próximo dos 2 anos, que inclusive é a idade recomendada pela Organização Mundial da Saúde, que seria o mínimo para a amamentação, né? Seria, assim, uma das idades em que você já poderia pensar tranquilamente no desmame. Não tô falando que se as mães desmamaram antes, elas são menos mãe. Claro que não, a gente compreende que tem situações possíveis, tem situações que são as reais, né? Tem a expectativa e a realidade, né? A expectativa seria que todas as mães amamentassem até os 2 anos. Mas tem a realidade, que às vezes a volta ao trabalho, dificuldades na amamentação, internamento da mãe, tem tantos outros, falta de apoio. Tudo isso vai interferir, né? Mas falando desses 2 anos, o pai pode ajudar colocando o filho para dormir, por exemplo. Ele colocando a criança para dormir. Nesse momento, ele se colocar como um separador emocional. Pode acontecer isso? Sim, né? Gente, então, nossa, já falei demais, né? Eu não sei se eu consegui esclarecer tudo, parece que faltou algumas coisas ainda que teria tanto pra falar, mas vão mandando pra mim por perguntas lá na caixinha nos stories, vou colocar uma que a de ontem já expirou e a gente conversa mais sobre isso lá, tá bom? Nós vamos continuar conversando sobre o assunto. Eu acho que nós precisamos amadurecer nessa questão dos papéis de pai e mãe na família, mas é importante nós sabermos que o pai tem funções em momentos diferentes e que muitos pais não têm essa consciência. Então, você pai que tá aí com uma criança menor de 2 anos e que você se sente um pouco deixado de lado nessa relação, saiba, você pode fortalecer a relação com o seu filho, fortalecendo a relação com a sua esposa. Quanto mais unido a ela você estiver, mais o seu filho vai se relacionar melhor com você, porque é uma relação meio que mediada pela mãe nesse começo, certo? Espero poder ter contribuído e trazido alguma luz aqui para esses desafios todos, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã no nosso Café com a Mari. Tchau, tchau. Tchau.